Olá pessoal, eu sou Alexandre Moreira, estou na função de coordenador da Casa de Leitura Lia Botelho, que pertence à Fundação Ormeu Junqueira Botelho, e hoje estou aqui conversando com vocês a respeito de gostar de ler. O que faz algumas pessoas gostarem de ler, apreciarem a leitura e outras que nunca leram um livro? Outras que nunca leram um livro inteiro? O que faz essa diferença? Como que se aprende a gostar de ler? E mesmo que algumas pessoas possam dizer, não, isso é um talento que as pessoas têm, eu discordo completamente. Existem sim pessoas que naturalmente gostam de ler, naturalmente apreciam esses momentos de silêncio em que você se deixa conduzir pelo autor do livro, aonde você se isola um pouco do seu dia a dia, do seu meio ambiente, daquilo que te cerca e presta atenção nas palavras que ali estão escritas e que contam sobre outras vidas, sobre outros lugares, sobre outros conflitos, sobre outras esperanças. Eu costumo também dizer e comparar o aprendizado da paixão pela leitura com o de andar de bicicleta. Eu sei que parece bastante diferente uma coisa da outra, e é. Entretanto, andar de bicicleta, nos primeiros momentos, envolve uma questão de medo, um pavor de, eu não vou conseguir, alguma coisa que te diz eu não tenho equilíbrio suficiente para isso, ou então eu caí, me machuquei, ralei o joelho, machuquei meu braço, coisa e tal, nunca mais pego uma bicicleta. Tem gente que teve o azar de pegar um livro, não entender a leitura ou não ser o livro adequado para aquele momento e também dizem a mesma coisa. Livro é tudo uma bobagem, livro fala de coisas que não têm interesse nenhum interesse naquilo que esses autores estão contando. Eles estão falando deles. Eu quero que fale de mim. Bom, tanto andar de bicicleta como aprender a gostar de ler envolve algum esforço pessoal, né? Envolve método, envolve persistência. Eu caí muitas vezes da bicicleta, mesmo depois de adulto, e todas as vezes foi tomar coragem, respirar fundo, pegar a bicicleta de novo, ver se não tinha entortado a bicicleta, se eu não tinha quebrado nada, e continuar andando de bicicleta. Talvez mais trêmulo, talvez mais temeroso, né? Mas continuei andando de bicicleta. A mesma coisa com livros. Eu também, aos 14 anos, era moda mesmo, ler uma autora chamada Clarice Lispector. E eu fui pegar o livro que era mais famoso dela, chamado A Paixão Segundo GH. Eu li 30 páginas e me autodeclarei analfabeto, porque eu não entendi absolutamente nada do que ela escreveu. E todo mundo que eu encontrava falava, estou lendo a Paixão Segundo GH, a Clarice é ótima, a Clarice é isso, a Clarice é aquilo, e mais reforçava em mim a minha incompetência intelectual. Eu não entendia o que ela escrevia, não entendia o propósito da escrita dela. E para ser honesto para vocês, eu demorei mais 15 anos para entender. Foi por volta dos 30 anos que eu um dia vi um trecho do livro e falei, mas é muito bom, esse trecho é ótimo, que pena que o livro não é assim. E fui a uma livraria, adquiri o livro e me apaixonei pela escrita dela, pela forma dela escrever. Evidentemente, Paixão Segundo GH não é para um jovem de 14 anos necessariamente. Aos que leem, sim. Aos que compreendem, acredito que sim, ainda que eu acho que falte mais conhecimento de literatura, do trabalho, da obra completa da Clarice para justificar uma compreensão profunda, metafísica, psicológica dessa obra.
Mas enfim, é assim. Mas eu não desisti de ler. Eu voltei a ler Monteiro Lobato. Você entende? Eu tinha 14 anos, eu estava lendo Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu estava lendo Reinações de Narizinho, a Geografia de Dona Benta, e curtindo muito aquilo ali, curtindo muito. E daquilo eu fui lendo cada vez mais. Eu morava numa casa onde meu pai era extremamente ligado à leitura. Meu pai era um excelente leitor e isso tudo era um estímulo. No fundo, eu também estava imitando um pouco o que meu pai fazia e, ao mesmo tempo, eu queria fazer, eu tinha curiosidade. As histórias preenchiam às vezes, minha solidão. Eu era filho único, então eu não tinha muita gente dentro de casa, era uma família muito pequenininha. Então, a leitura me atraía bastante. Eu podia me concentrar, eu não tinha dificuldade para isso. Bom, então as pessoas quando me perguntam como é que você, ou o que é que você recomendaria a alguém que não gosta de ler, que lesse, que começasse lendo isso. E eu vou dizer para vocês de uma coisa que eu gosto de ler e leio frequentemente, especialmente entre livros. Eu leio crônicas. Crônica, para mim, é um estilo literário absolutamente perfeito, especialmente para os dias de hoje. E por que eu digo isso? Porque hoje nós temos tanto acesso à informação, nós temos tantas possibilidades de distração, nós temos tantos apelos outros, né, que não a leitura, que a leitura às vezes necessita ser muito boa, muito consistente e até um pouco rápida, para que a gente consiga fixar a atenção e continuar. Assim como muita gente assiste 1 ou 2 capítulos de uma série e mesmo gostando desiste, tem pessoas que leem 1 ou 2 capítulos de um livro, acham muito legal, mas a interrupção faz com que elas também desistam. Porque às vezes elas não têm prazo, não têm tempo na semana seguinte, na outra semana, e vão esquecendo aquele livro, acabam comprando outro e continuando com outra história, outro livro. Bom, então o que é a crônica? A crônica é, na verdade, quase que um depoimento do escritor, da escritora. A crônica se resume a 2 ou 3 páginas, no máximo, em um livro. Ela não é um conto, e ela não é um romance, ela normalmente se restringe a uma ação, a alguma coisa que chamou naquele momento a atenção do cronista. O cronista é um observador, né? Fazer uma crônica é contar alguma coisa, uma coisa que ele viu, uma cena que ele apreciou. Digamos, ele tenha saído para caminhar e comprar o jornal e no caminho ele vê uma criança brincando num parque, sozinha e segurando um balão. E aquilo o inspira para escrever alguma coisa a respeito daquilo. Quem é essa criança? Por que ela está sozinha? Né? O que esse balão significa para ela? Quais as memórias que esse balão, ou estar sozinha num parque, traz ao próprio autor, ao próprio cronista? E a crônica é isso. Os grandes escritores escreveram crônicas. Alguns escreveram muito mais crônicas do que livros, do que novelas, do que romances inteiros. E então, o que acontece? Como a crônica é pequena, é curta, normalmente vocês vão encontrar a crônica em livros como esse, que são compilações de crônicas. Ou seja, um curador é contratado por uma editora para escolher um número X de crônicas e fazer com elas um volume de um livro.
E é o que ele vai fazer. É a escolha dele. Então, para o gosto dele, vamos chamar de gosto, para a apreciação dele, estas crônicas que estão aqui dentro e que pertencem a esses autores, que vão do Carlos Drummond, passando pela Clarice, pelo Fernando Sabino, Manuel Bandeira, Paulo Mendes Campos, Raquel de Queiroz e Rubem Braga, o grande Rubem Braga, né, são crônicas que ele teria prazer de ler e reler constantemente. E o livro, que passa a ser chamada de elenco, porque é um elenco de cronistas, né, é editado e põe a nossa possibilidade de adquiri-lo. Né? E repare, isso é uma crônica, olha, 2 páginas, 3 páginas e um pedacinho aqui. Isso é uma crônica. Normalmente esse é o tamanho da crônica. E o tema da crônica sempre é alguma coisa, ou quase sempre, é uma reflexão de quem conta a história. Uma reflexão sobre um ato comum. Um dia de sol, uma areia da praia estar suja, por exemplo, a seca numa determinada região, um incêndio na floresta, mas tudo isso contado de forma compacta, bastante objetiva, não apenas descritiva, mas com uma reflexão, um pensamento do autor, que é o que nos vale. Então, vocês vão encontrar em diversos tamanhos e formatos livros de crônica, e que podem ser adquiridos em livrarias físicas, em livrarias virtuais, podem ser adquiridos no suporte livro, vocês podem comprar em sebos de livros. O livro pode ser usado, gente, não tem problema nenhum. Aliás, eu aprecio demais, eu frequento muitos sebos de livros e adoro quando eu escolho um livro e tenho o prazer de descobrir que ele tem comentários, ele tem coisas escritas, desde o telefonema, talvez, da namorada ou do namorado, de quem era o antigo dono do livro, até o endereço, até receita, já encontrei, receita de comida, são anotações, ou assim, ele sublinhar, essa frase é importante para mim, isso aqui é bacana. Então, o livro é um objeto fascinante e não tem que ser tratado como se fosse algo sagrado. Ele é sagrado naquilo que ele provoca na gente, ou seja, a fantasia, a criação, a ampliação da nossa visão do que é o mundo, do que são as pessoas, de como nós, seres humanos, reagimos em relação a tudo aquilo que nos cerca. Está tudo contido nas páginas de um livro. E a crônica é o caminho mais suave para essa paixão que vai se desenvolver cada vez mais dentro da gente. Até chegar naquele ponto que você fala assim, puxa, eu comprei um livro de 600 páginas e acabei num instante. Nunca pensei que eu fosse ler tudo isso na minha vida. Pois é.